Olá, eu sou a Juliana, sou aluna de Biologia da Universidade de Brasília e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica que foi voltado para o rastreamento de bactérias de solo potencialmente produtoras de aminoácidos. A fermentação microbiana é o principal modo de produção de aminoácidos, isso porque apresenta o melhor custo-benefício. E as principais bactérias utilizadas são a Corynebacterium glutamico e a Escherichia coli. Anualmente são manufaturadas cerca de 5 milhões de toneladas de aminoácidos. E esses aminoácidos têm aplicações em diversos setores. Por exemplo, no setor alimentício, eles funcionam como intensificadores de sabor, também são precursores de aromas naturais e também são precursores de alguns adoçantes, como o aspartame. Já na pecuária, são utilizados para suplementar a ração de animais e na área farmacêutica também funcionam para a nutrição e ajudam no tratamento de algumas doenças. Bom, para que a fermentação ocorra, é necessário um substrato com uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio. A fonte de carbono geralmente são carboidratos, como a glicose, frutose, ribose, e como fonte de nitrogênio, a amônio e os seus sais. E assim, esses componentes vão participar das vias metabólicas para a síntese de aminoácidos que poderão ser secretados, finalizando a fermentação. E também alguns parâmetros são importantes, como a qualidade do inóculo, o pH e a aeração da cultura. Então, meu trabalho teve como objetivo fazer um screening de bactérias secretoras de aminoácidos para analisar o potencial fermentativo e comparar a produção entre essas bactérias. As bactérias escolhidas foram isoladas de solos e raízes de plantação de milho, e aqui é uma foto de como elas eram armazenadas. Bom, primeiro foi feita uma padronização das condições de cultivo, e para isso 5 bactérias isoladas do sorgo dos gêneros Bacilo, Rhizobium e Azospirillum foram microcultivadas em meio NFB lactato, em placas de 12 postos a 28 graus Celsius e agitação de 300 RPM. E a cada 30 minutos foram feitas leituras de absorvância com luz de 600 nanômetros. Com essas leituras, é possível gerar um gráfico de crescimento dessas bactérias, porque conforme o tempo passa e as células se multiplicam, a densidade óptica aumenta. E com isso é gerado um gráfico de densidade óptica pelo tempo, indicando a curva de crescimento dessas bactérias. E é possível observar que a partir de 48 horas, a maioria das bactérias já estavam em fase estacionária de crescimento, então esse tempo foi escolhido para ser o padrão de cultivo das outras bactérias. E em seguida foi feita a quantificação dos aminoácidos livres. Para isso foram escolhidas 4 bactérias isoladas do milho, que foram microcultivadas por 48 horas, e depois desse tempo o sobrenadante foi separado por meio de centrifugação. E essas amostras de sobrenadantes foram incubadas com o reagente OPAME, que é um reagente que interage com os aminoácidos livres, liberando uma fluorescência. E a partir dessa fluorescência é possível detectar a concentração final de aminoácidos presente na amostra. Essa leitura de fluorescência é feita pelo equipamento Claristar, e os padrões de excitação são de 360 nanômetros, de emissão de 460 nanômetros e sensibilidade de 50. E a partir disso são geradas as concentrações finais de aminoácidos livres. O experimento é feito em duplicata e a cepa MJV21 foi a que apresentou maior concentração final de aminoácidos secretados, chegando a 533 micromolar, e a cepa que apresentou menor concentração final de aminoácidos foi a MJV18, apresentando somente 5 micromolar de concentração de aminoácidos. E a partir desses resultados, é possível concluir que as bactérias possuem um potencial fermentativo, uma vez que elas secretam aminoácidos, e que também há diferença de produção entre essas bactérias. Essas foram as referências e os colaboradores.